O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão polêmica, diria Roberto Avallone. Em quais circunstâncias o poder público, o Supremo decidiu em quais circunstâncias o Estado, a União, tem de pagar para a família de alguém que foi vítima de bala perdida, por exemplo. Vítima de tiroteio em operação policial, desde que o Estado esteja envolvido, né? Então não é traficante contra traficante. Tem de ser operação policial. Você tem de provar que teve uma operação policial e nessa operação policial alguém ficou ferido ou morreu. A família deste alguém que ficou ferido ou morreu tem o direito de receber uma indenização, disse o Supremo Tribunal Federal. Pela decisão, os governos devem se responsabilizar quando há mortos e feridos em incursão de agentes de segurança pública. Mas isso não ocorrerá se os governos demonstrarem que não houve participação direta de policiais na morte e nos ferimentos das vítimas. Onde vai, Urian? Tá saindo já? Vou comprar o mouse, eu já volto. Ah, vai comprar um mouse. Pô, falta meia hora só para acabar, espera aí. Neste ponto, não servirá como prova por si só uma perícia que não conclua sobre a origem do tiro. Os ministros fecharam o texto da tese, que vai ser um guia para o julgamento de outros processos na justiça. Então, como é que ficou? Os governos serão responsabilizados quando houver mortos ou feridos em operações policiais, em eventos que envolvam agentes de segurança. Aí pode ser guarda civil, pode ser policial militar, policial civil, seja lá o que for. Mas isso não ocorrerá, ou seja, não haverá pagamento de indenização se o governo em questão demonstrar que não houve participação direta de policiais na morte e nos ferimentos das vítimas. Então, resumindo, o que é que os magistrados definiram? Que o Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, é ônus probatório, ou seja, quem tem de provar é o Estado, demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil, ou seja, quem tem de mostrar que não teve culpa é o Estado, porque a família do ferido ou do morto não tem condição de ela própria fazer uma investigação e provar que foi a partir de uma ação do Estado que aquele parente sofreu o dano. A perícia inconclusiva sobre o disparo, ou seja, quando não é possível saber de onde partiu a bala, não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado. Isso por constituir elemento indiciário. Isso é importante porque se houver aquela bala perdida, tem uma operação policial aqui no Morumbi onde a gente está. E uma bala perdida atinge alguém, você não consegue provar de onde veio a bala, por que veio a bala. Automática, né? O Estado é responsável porque se não há justo, como provar... Né? Porque quem vai ser responsável? O crime organizado? Vai indenizar essa família? Tem Estado que vai ter uma despesa grande, viu, Paulinha? Tem Estado que tem muito caso, mas já é a segunda interferência do Supremo Tribunal Federal sobre operações em comunidades. Em 2019, a gente lembra que houve ali na pandemia, né, uma decisão do ministro Fachin para proibir operações policiais agora nesse segundo momento. Aliás, a gente falou dela ontem aqui, porque o CNJ fez um relatório, e aí não é um relatório de ninguém enviesado, né? Não é um relatório de políticos contrários à decisão do Supremo, que a decisão... Aliás, hoje o governador do Rio falou sobre a decisão, né? Ele era contra a decisão, que dizia o seguinte: durante a pandemia, a Polícia do Rio, enfim, qualquer força de segurança não podia fazer operação em comunidade. Só com o Ministério Público assinando. Só com uma autorização prévia, ou seja, tinha todo um protocolo a ser respondido antes da autorização para aquela operação. A polícia não podia simplesmente subir o morro para procurar um bandido, para buscar um traficante. E a conclusão do CNJ é de que, com essa ADPF, desde 2020, houve uma ampliação da área do território dominado pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Pois é, e mesmo assim houve ainda cerca de 3 mil desde essa proibição. Ainda houve muita operação policial lá, né? Mas é o que a gente fala, por exemplo, o caso da Edneia Fernandes Silva, que morreu agora, mãe de 6 filhos, 31 anos. Com essa responsabilização automática, a indenização vem na hora. O Estado tem de indenizar essa pessoa. A gente também tem de olhar essas pessoas com essa decisão do STF, por ser uma decisão acertada, olhando do ponto de vista das vítimas, né? Total, e é isso. Quem que vai indenizar essas pessoas? Porque é óbvio que o crime organizado também as usa como escudo, né? Eles estão ali e tem muito mais gente inocente ali ao em volta do que marginais. E são eles que acabam perdendo, porque para o marginal já está na conta dele, né? Quem perde, quem ganha, você já está na marginalidade. Agora, quem não está
e a vida perdida com bala perdida, que é criança. Tem criança. É isso. Mãe de 6 filhos, é o trabalhador, é a pessoa que está em casa, porque acontece isso, né? Não é que a pessoa nem está na rua, ela está em casa e morre com um tiro de bala perdida. Tem aquele caso do Quem menino é que com vai guarda-chuva atender? que foi ali confundido com fuzil, né? Pois Confundido, é. digamos assim, né? Teve o cara com uma furadeira, lembra? Na sacada Sim, de um sim. imóvel, arrumando qualquer coisa no teto lá, confundiram um cara com bandido. Mas vocês também. não acham, assim, olhando esse pelo lado positivo, mas Não, do eu lado acho- negativo, vocês não acreditam que esse tipo de decisão também poderia ali inibir as operações por parte dos governos estaduais, porque eles vão ter mais despesa ali pro caixa, né? Cara, mas alguém tem que ser responsável. É, Né? alguém Não pode tem que- é simplesmente isso, uma alguém bala tem que perdida voar e pegar a responsabilizar. cabeça de alguém. Exatamente. Não pode, né? Na dúvida, é melhor não atirar. Né? O que é que vale mais a pena? Você atirar a metros de distância de um alvo, sem a certeza de que você vai atingir esse alvo, partindo do princípio de que é necessário atirar, ou correr o risco de atingir um inocente? Eu imagino, e aliás, os policiais são treinados para, em situações de risco para inocente, evitar o confronto. Não é? Nós cansamos de ver ocorrências em que os policiais, muitas vezes, entre aspas, deixam o bandido fugir. Não é? Por quê? Porque ele sabe que se ele confrontar o bandido naquele momento, um Pode assalto a banco, por comprometer exemplo, inocentes. você vai um assalto a banco no centro de São Paulo, por exemplo, né? A polícia chega na hora, imagina, se ela chega atirando, o que acontece? Então, muitas vezes a polícia até retarda a chegada ao local do assalto para evitar o confronto com o bandido, porque de fato é a solução mais adequada naquele momento, né? Então, talvez isso obrigue A ser mais estratégico, mais pontual. a pensar um pouco mais, né? E dá para trazer o debate das câmeras policiais de novo, né? Com as Porque câmeras alguém tem que policiais ter você pode compromisso. evitar também É. algum tipo de É que atuação bala mais... perdida, eu não sei se seria o caso, esse caso, né? Porque, gente, a bala perdida, ela é isso, ela tá entrando na casa do cara que não tá no conflito, ela tá pegando alguém que tá passando na rua e que não e tá margeando aquela troca de tiros, né? Agora, é o que o Rafa falou, alguém tem que se responsabilizar. Quem Com vai certeza. ser? É o criminoso? Ele vai? Às vezes ele até vai, e ainda vai ganhar a família pro crime. Porque acontece, às vezes o Estado não dá essa assistência, alguém vai lá, Poder paralelo, né? né? Ou ninguém vai e essa família acaba que, enfim, se perde e sofre e tal. Então, alguém tem que se responsabilizar e tem que ser o Estado. Porque não tem quem. É isso aí. E se for o crime? É pior, hein? É. Podemos esperar a choradeira dos governadores, viu? É, Com mas aí você certeza tem como vai provar também, né? Porque o projétil, geralmente o projétil do bandido é diferente do projétil utilizado pela polícia, né? Uhum. Geralmente a arma do bandido é mais potente do que a arma da polícia. A polícia, por exemplo, em circunstâncias muito específicas, usa fuzil, não é? Bandido usa fuzil como se tomasse água, né? Então você tem ali, eventualmente, como provar ou tentar provar que a bala não partiu da força policial. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.